Tal como prometido, e porque efetivamente a terra ainda não afundou, nem o céu caiu sobre as nossas cabeças, como temiam os gauleses de Uderzo, cá estamos para um programa que vem muito na continuidade do anterior. Assim, relativamente ao narcisismo e relações abusivas, vimos a vítima e o abusador. Hoje vamos orbitar ao redor de sinais vermelhos, isto é, o tipo de comportamentos que normalmente são indicadores de um traço narcisista muito proeminente, um traço tóxico. Portanto, temos dois pontinhos de análise. Primeiro, identificar os tais sinais vermelhos, sinais de alerta. Depois, provavelmente, fazendo uma chamada de atenção sobre a importância de olhar para este tipo de listas de verificação com as devidas reservas. De maneira que vamos a isto, vamos. Nestas coisas de sinais vermelhos e de alerta há um bom ponto de partida. Qual é? É a observação desapegada. É uma atitude meditativa. Isto é, configurar a experiência pelo valor que ela tem no momento presente. Claro, atender ao potencial que as experiências têm de se vir a repetir, porque vêm de enraizamentos em tendências passadas, vêm de personalidades cristalizadas, mas fazer este esforço para observar sempre as coisas em tempo real, no momento presente. Isto, por sua vez, conduz a uma premissa de veras importante, que é partir do pressuposto de que o narcisista fará connosco aquilo que o vemos fazer aos outros. Sobretudo, estamos a falar de comportamentos negativos. Na prática, observemos como é que os nossos interlocutores, sobretudo os nossos parceiros, tratam as pessoas. Vamos observar como é que o nosso parceiro trata o empregado no café, a curadora no museu, aquela senhora que faz a limpeza do local de trabalho. Vamos observar como é que o parceiro ou parceira, não interessa, trata as pessoas nas relações em geral, sobretudo nas relações pessoais mais íntimas. Observemos se em alguma relação anterior maltratou, traiu, mentiu, enganou, etc. Porque se o fez antes, a probabilidade de o repetir é muito grande mesmo. Isto costuma ser a máxima, com pouquíssima variação. Certo? Entendido? Neste sentido, é sempre importante tentar saber algo acerca da história e vida das pessoas com quem nos envolvemos. Em relações amorosas, amizades, sociedades, etc. Não se trata de ser cusco ou fofoqueiro ou agir com desconfiança. Trata-se de partir da predisposição saudável de assumirmos que não somos infalíveis e que podemos não identificar de início o tipo de pessoa que temos diante de nós. Isto acontece por uma série de razões, ou pode acontecer por uma série de razões. Até porque neste particular é preciso estarmos atentos a dois aspectos importantes. Primeiro, havendo uma vaga de narcisismo por este mundo afora, as probabilidades não jogam a nosso favor, ou seja, há uma grande probabilidade de nos encontrarmos não com dois, não com três, mas com vários narcisistas ao longo das nossas vidas, nos mais variados contextos relacionais. Depois, estas pessoas, não só narcisistas, mas no espectro da falta de empatia, tendem a ser extremamente dissimuladas, como já se explicou em programas anteriores. Muitos são autênticos camaleões. Costumam ser extremamente simpáticos, prestáveis, já para não falar no magnetismo. Sobretudo,
tudo isto, sobretudo nas fases de corte, de sedução, de apresentação social. Temos a noção de que para o exterior, nas relações públicas, estas pessoas aparentam ser o oposto daquilo que são. De um modo frequentemente orquestrado, obviamente, ou sempre, quase sempre orquestrado. Aliás, qual é a máxima dos outros relativamente, e até de nós, quando caímos na esparrela, relativamente aos narcisistas? É a tal joia de pessoa. É a tal joia de pessoa para os vizinhos, para os conhecidos, mas depois nos círculos íntimos mais fechados, como a família, e vou utilizar um termo técnico, são as tais bestas quadradas. Estava a brincar, besta quadrada não é um termo técnico. Há muitas razões para isto, já falámos disso em programas anteriores. Ajuda muito o facto de os narcisistas saberem mimetizar comportamentos e emoções pró-sociais, apesar de não as saberem processar. Isto torna-os manipuladores quase perfeitos, ou seja, aquela atitude predominantemente calculista também se pode acrescentar ao pacote, o não dar ponto sem nó, e o facto de muitas vezes serem extremamente magnéticos agrava ainda mais a situação, ou seja, pode ser relativamente fácil cair na teia tecida pela aranha narcisista. E, infelizmente, é relativamente fácil cair em enganos quando lidamos com este tipo de padrões. Está entendido? Contudo, por mais controladores que sejam, calculistas, dissimulados e esse rol todo de comportamentos muito salgados, para não dizer outra coisa, também é certo que em alguma ocasião o verniz irá estalar, inevitavelmente, mesmo nas fases de sedução, porque quando já conquistaram aquilo que queriam, os narcisistas abrem o livro, mostrando as verdadeiras cores, mostrando a verdadeira personalidade. Portanto, é prestar atenção, muita atenção aos tais sinais vermelhos. Assim, no que toca a sinais vermelhos propriamente ditos, os mais comuns e a que se calhar devemos estar atentos são os que vamos tentar agora elencar, quer dizer, não vamos elencar todos, apenas os mais comuns, atenção. E vamos começar por quê? Vamos começar por uma repetição necessária, o magnetismo. Atenção a isto. Normalmente, narcisistas, sociopatas, psicopatas, tudo o que está no espectro da falta de empatia, esta gente está toda associada a um tremendo magnetismo. Normalmente são pessoas com um enorme carisma, parecem ímãs, as coisas tendem a orbitar ao seu redor e só se revela o que está por detrás da máscara quando é tarde demais, seja em relações amorosas, onde temos o caso do abusador, seja em relações institucionais, onde muitas vezes temos o burlão. O burlão está, obviamente, associado à falta de empatia. Outro sinal vermelho. Os narcisistas tendem a ser extremamente críticos. Observai isto, minha gente. Queixas constantes, continuamente a falar mal dos outros de um modo negativo, pessimista, mesquinho, se for permitido o adjetivo assim mais lírico, de um modo condescendente. Tendem a não elogiar, mas a apontar tudo o que acham que está de errado nas situações, nas pessoas, e fazem isto numa base tão frequente, de um modo tão fácil, que fica a dúvida se alguma vez alguma coisa os vai agradar. Não fica, porque são virtualmente impossíveis de agradar, mas pronto. Querem tanto sentir superiores aos outros que encontrar defeitos nos outros fá-los sentir melhor ou menos mal, dependendo do ponto de vista. Em contrapartida,
costumam agigantar os seus pontos positivos, minimizando os seus pontos negativos. Isto quando mencionam, isto quando admitem sequer que têm pontos negativos. Portanto, extremamente dados ao autoelogio, à pura gabarulice, tal como eu fui o melhor no secundário, eu fui o melhor jogador de hóquei, ou então eu sou o mais doente, não é? Nos vulneráveis. Exageram tudo o que fizer deles os maiores, tudo o que fizer deles, ou tudo o que fizeram de bom eles vão exagerar, mas nunca falam de quando não estiveram bem. Ora, esta tendência pode ser militarizada, pois querem saber os pontos negativos do outro para ter poder sobre o outro, mas não deixam que se saibam os seus pontos negativos. Há um grande secretismo normalmente. Tudo isto, quer dizer, tem muito a ver com outro fator, é que não há um verdadeiro sentido de intimidade. Vamos observar também isto, o que é pouca ou nenhuma vontade em mergulhar nas emoções do outro. Normalmente esta é tira e queda, é aquela bandeirinha vermelha de excelência. Para o narcisista, aquilo que faz o outro sentir-se bem ou mal, prestem atenção, é irrelevante. Não mostram interesse pelo outro, pelos seus sentimentos, pelo seu bem-estar, porque o outro não é um eu próprio, não é um ele próprio. Quer dizer, o outro, no fundo, é um instrumento. É uma equação simples. Ao narcisista só lhe vai importar aquilo que tem a ver com ele, consigo próprio. Mais bandeirinhas vermelhas. Normalmente são pessoas limitadas ao nível do pensamento reflexivo. Muito limitadas, sim. Isto quer dizer o quê? Que não refletem sobre o sentido profundo das coisas, ou tendem a não refletir, oferecem resistência a isso, ou não conseguem, muitas vezes. A ideia de os fazer também os pode enfadar, a ideia de refletir pode enfadá-los, pelo que tendem a intelectualizar e desse ponto de vista aparentam ter uma noção do que é certo e errado. Até conseguem explicar conceitos muito bem a esse nível, porém não há a vivência intrínseca da experiência profunda, subjacente a isso. Bandeiras, continuamos com as bandeirinhas. Ficar atento ao seguinte: autodesculpabilização. Os narcisistas conseguem desculpar qualquer erro que cometam, mas perdoar os dos outros, isso já é outra história. A culpa é sempre de terceiros ou das vicissitudes da vida, seja em que circunstância for. Coisas banais, o clube deles perde, não jogaram mal, nunca, é sempre por causa do árbitro. Se tiveram má nota num exame, é por causa do professor, é por causa do sistema de ensino, quer dizer, o facto de não terem estudado ou de não terem estado num dia bom, não tem nada a ver. Não suportam ou não conseguem assumir que cometeram um erro. Porquê? Bem, isto seria lidar com a vulnerabilidade, o que, por seu turno, os deslocaria daquela posição de controle, assim, virga férrea, aquela posição de superioridade, justamente das coisas que mais os aterroriza. É esta vulnerabilidade que todos nós temos. Mas, esta é muito importante. Vejam o modo como as pessoas gerem o conflito, porque em geral a falta de empatia ou narcisismo está associada a uma má gestão de qualquer tipo de conflito. Ora, isto está associado à mentalidade que o narcisista tem, que pode ser altamente competitiva ou até predatória, onde há os fortes e os fracos. Portanto, um conflito comum para o narcisista é uma competição. Aquilo é a final da Champions League, é o Super Bowl, não há a mínima hipótese. Tem de haver uma pessoa correta e outra incorreta. Tem de haver um vencedor laureado e um perdedor humilhado. Muitas vezes está neste extremo.
pelo que o desfecho tem de ser sempre o mesmo. O narcisista tem a razão e o outro não. Nem que tenha de impor isto através de violência a todos os níveis. Culpar, humilhar, a pancadaria. Isto também redunda no quê? Numa ausência de espírito de equipa. Até podem trabalhar em grupo, mas estão lá a fazer figura de corpo presente. Isto redunda numa indisposição para ouvir o outro, em qualquer contexto, para dizer a verdade. Aliás, aqui entramos já noutra bandeirinha, que é monopolizam em geral as conversas. É preciso ficar atento a isto, a esta tendência. A pessoa está a falar de algo, a tentar transmitir uma ideia, a tentar partilhar um sentimento, e o narcisista diz logo: isso faz-me lembrar uma vez em que só eu. Ou então, quando não é do eu, é do contra. Não é assim, é assado. De um modo ou do outro, só falam deles, porque só pensam neles. Nem sequer permitem que o interlocutor explique o que queria numa conversa, tampouco numa discussão, não é? Já vimos isso, conflito, então não há a mínima hipótese. Só tem um tema que lhes é agradável, sei lá. O tema de conversa é falar deles, das suas experiências. Lá está, pela tal fraca capacidade de reflexão, pela elevada intelectualização dos temas da vida. Aliás, é comum, muitos narcisistas são máquinas de argumentação, mas que não se questionam. Agem pelo sentido único de impor o seu ponto de vista. Atenção a isto, aquela pessoa que tem sempre a razão, atenção àquela pessoa que consegue provar que o céu é verde. Atenção. Ora, esta mente fechada, ao não querer ouvir ou saber dos pensamentos, emoções e estados dos outros, pode gerar muita impaciência. Este também é um fator importante. Frequentemente repelem, protestam, que não querem ser incomodados. Se os outros não estão como eles querem que estejam, surgem discussões, problemas, têm tudo que estar ali à medida dos desejos deles. Há muita impaciência, mesmo quando não transmitem isso. Pois muitas vezes é um choque. Que eles, me parece muito calmo, mas depois teve ali aquela implosão de impaciência. Mais bandeiras. Já estamos em tantas, já se perdeu o conto. Normalmente têm muitas expectativas em relação às pessoas em geral, sobretudo àquelas que elegem como pares, ou seja, definem de um modo hermético aquilo que o outro deve ser e fazer, e que nada se afaste disso. De maneira que o seu modo verbal favorito é o imperativo: deves, tens de ser, tens de acabar, vais, faz, dá-me. Isto denota a existência da tal agenda narcisista que deve ser cumprida pelos outros, nem que seja como a lei da bala. Costumam ser altamente suscetíveis a sinais externos de sucesso. Fiquem atentos. Se a vossa cara metade, se o colega de trabalho, se vocês notam que aquela pessoa é assim, digamos que invejosa, fiquei atenta, minha gente. O que conta é ter o maior carro, ter a maior casa, fazer a viagem mais vistosa, estar ao pé de gente rica, celebridades, nem que seja só na cabeça deles. Em suma, estar ao pé de pessoas que percepcionam como tendo mais poder. Andar com o Zé Ninguém não é apelativo, pelo contrário, é repelente. Pronto, isto tem a ver com a inveja. É bom observar o modo como os nossos parceiros lidam com o sucesso dos outros. Se ficam derrancados perante o emprego novo do irmão ou a namorada bonita do primo, o tipo de comentários que fazem a respeito dos sucessos dos outros. Isto é muito importante também.
Ora, está tudo, não está? Um aspecto final, este também é muito importante para acabar em grande este rol de desgraças. A tendência para confinar ao isolamento os seus pares. Atenção a isto pode acontecer de um modo ostensivo ou subtil. O sujeito que se casa e proíbe a mulher imediatamente estar com a família dela, com os amigos dela, ou alegando que são todos cínicos, que são todos porcos, que são más companhias. Muitas vezes também há o ir morar para longe, de maneira a conseguir este objetivo, e aqui normalmente é um bocadinho mais subtil. O modo subtil também pode ser através de manipulação. Queres ir sair com os teus amigos? O rapaz sai para sair com os amigos e ela de repente fica doente e ele tem que voltar atrás, mas aquilo não é doença nenhuma, toda a gente percebe, mas a verdade é que o rapaz acaba por não sair com os amigos porque ela não quis que ele fosse sair com os amigos. Este é um modo mais subtil, mais manipulador. Portanto, cuidado a isto. Se estão com alguém que vos tenta isolar numa base frequente, é bom ficar atentos, porque pode ser um sinal. É fundamental identificar estes sinais, lá está, como testemunha com aquele pressuposto inicial com que se começou o programa. Observar as coisas em tempo real. E fazer uma série de perguntas inevitáveis consoante o tipo de relação que temos com a pessoa narcisista, consoante a fase da relação, sobretudo se já for uma relação duradoura. Fazer estas perguntas como um exercício. Estou a dar carinho e atenção a quem não me dá isso? Está-me a ser pedido que seja leal a alguém que não quer ser recíproco na lealdade? Sinto que esta pessoa tem um baixo conceito de mim, sobretudo quando a minha vulnerabilidade, todas as minhas, também as potencialidades, não é só as vulnerabilidades. Portanto, quando a minha humanidade vem ao de cima, desponta, esta pessoa será um porto de abrigo quando surgem dificuldades intrínsecas e extrínsecas à relação. Esta pessoa usa máscaras. É uma coisa comigo e algo totalmente diferente nos teatros sociais. Se tenho a sensação de que há secretismo, de que esta pessoa simplesmente não quer que eu saiba certas coisas acerca dela. Esta pessoa quer que eu a conheça? Estarei a tolerar o insustentável? Todas estas perguntas e muitas mais para chegar à grande questão. É ao pé de uma pessoa destas que eu quero estar? É esta a questão. A partir do momento em que vemos que não há volta a dar, o mais sensato, sem grande margem para dúvidas, diria, será seguir adiante, adotando para isso uma série de estratégias que serão tema para outro programa, certo? Por hoje, já em toada de conclusão, vejamos o seguinte: estes sinais vermelhos de alerta, estas bandeiras vermelhas, normalmente só o são quando inseridas num padrão consistente, duradouro. Isto é importante. Por exemplo, uma coisa é um dia notarmos que o namorada monopolizou as conversas todas num convívio. Outra é fazer isso sempre, ou quase sempre. Se faz isto, também interessa muito o modo como faz. Quer dizer, uma pessoa que tem um certo magnetismo não é necessariamente um narcisista, nada que se pareça. Atenção, isto tem que vir em padrões consistentes. Ou seja, a psicologia não é física newtoniana, isto não é uma ciência exata. Às vezes é preciso cuidado com estas dicas psicológicas, era isto que eu queria dizer. Se a pessoa tem as pupilas dilatadas quando está comigo,
quer dizer isto porque li num livro, se a pessoa boceja quando está comigo, quer dizer isto porque vi num documentário. As coisas não são lineares. Quando estamos a falar da mente humana, do comportamento humano, as coisas não são lineares. Sobretudo nestes casos, quando estamos perante a falta de empatia. Porquê? Porque estes sujeitos conseguem mimetizar muita coisa, inclusive certas reações primárias. Um narcisista pode ter as pupilas muito dilatadas, os olhos muito brilhantes, umas pestanas muito lindas, assim apontadas ao céu e à terra, quando olham para uma pessoa. E aquilo pode parecer um vínculo afetivo, mas intrinsecamente não há esse vínculo. O que ele está é a mimetizar. Quer dizer, isto posso dizer que já observei isto em contexto clínico e em contexto mundano. E não sou uma ave rara. Muita gente consubstancia isto. O que pode tornar toda a história desconcertante. Enfim, resumindo, ver que estas coisas, estes sinais vermelhos, só o são se surgirem consistentemente. Mas, pronto, voltando à conclusão, é isto. O ideal é viver a vida, não esperando o pior nem o melhor à partida. Reconhecer que as nossas expectativas condicionam muito o modo como vivemos o mundo, os acontecimentos reais, e nem sempre temos noção disso, porque algumas vêm de predisposições inconscientes. Vou dizer, querer encontrar o príncipe encantado, ou querer salvar a princesa aflita. Às vezes temos estas coisas dentro de nós e não temos bem noção delas, e elas vão atrapalhar muito o modo como vemos o mundo, vão de algum modo cromatizá-lo. Nós passamos a ver o mundo à luz destas cores. Portanto, lá está, o ideal será viver numa atitude de quem observa as coisas em tempo real, ou quem tenta estar assim durante grande parte do tempo. Não negar o ciclo de experiências que fazem o passado, as histórias que trazemos connosco, é verdade, mas viver essencialmente com abertura ao momento presente relativamente ao modo como percepcionamos o mundo, aquilo que temos dentro de nós, mas também aquilo que vemos exteriormente, aquilo que há nos outros. No fundo, estamos também a dar uma oportunidade ao outro, olhar para ele e vê-lo a manifestar-se em tempo real, ao invés de lhe colocar uma etiqueta, aquela etiqueta que nós gostaríamos muito que ele tivesse, uma etiqueta, talvez uma fantasia seja melhor. Se calhar ficamos aqui. Mais uma coisa importante, sim, muito importante. Apesar de vir sempre na descrição destes programas, hoje vale mesmo a pena sublinhar o que aqui foi dito. Não deve ser tomado como um incentivo para substituir ajuda terapêutica. Pelo contrário. Se a pessoa suspeita que está diante de alguém com falta de empatia, numa relação, sobretudo numa relação profunda, abusiva, o melhor é procurar ajuda especializada e competente, entendido? E isto não é uma guia, não é agora ouvi isto, ouço mais 3 ou 4 programas e já sei como é que devo agir. É essencial procurar ajuda. E vamos ficar por aqui com esta advertência fundamental, ok? Sintam-se à vontade para comentar, gostar, não gostar, subscrever, não subscrever. Falou-vos Joel Machado com boa vontade. Um obrigado a toda a gente. Até breve e bem-aja.